Antes, quando as pessoas iam fazer pesquisa, eles iam para o Google. Digitavam no Google, aí o Google mostrava uma série de artigos ali, você procurava o Wikipedia, aquela coisa toda. As pessoas hoje não vão mais no Google. Até o GPT já ficou ultrapassado para muita gente. Eles procuram o Gemini, o Cloud, outras IAs que há por aí, para, olha, ao invés de pesquisar no Google lá, Rodrigo Silva, ele joga no IA. Quem é Rodrigo Silva? E deixa a IA responder e o prompt vai ficando afinado ali. Em 2026, aí já tem uma promessa mais avançada, que é justamente agora, quando nós estamos. Ou seja, sistemas capazes de descobrir insights originais, não apenas processar dados existentes. Então, a revolução que estão prometendo para a IA agora, que já está começando a ficar, ele fala isso no podcast, é que antes a IA só pegava dados da internet e trazia para você. Então ela pegava tudo que estava sobre o Rodrigo Silva e trazia. E geralmente o prompt, ele é afinado de acordo com a sua ideia. Se você é uma pessoa mais conservadora, se você é cristão, se você é uma pessoa que aprecia o meu trabalho, você vai afinando o prompt e quando você pergunta quem é Rodrigo Silva, ele vai trazer uma resposta a partir do que ele busca na internet. O Rodrigo Silva é um grande arqueólogo, é um grande teólogo, um grande comunicador, um homem sério na palavra de Deus e tudo. Se você for uma pessoa que não gosta do meu trabalho, e jogar a mesma pergunta para a IA, uma vez que o prompt já está adequado a você e você não gosta do meu trabalho, você não gosta de religioso, me acha fundamentalista, a IA vai trazer uma resposta. Rodrigo Silva é um arqueólogo fundamentalista, cujos trabalhos são questionados, etc. Ela vai dar uma informação ou outra. Agora, a revolução é que ela vai também ter insight próprio dela, original dela. Para 2027, já estão prevendo robôs na vida real, ou seja, robôs executando tarefas autônomas em casa. Chegando em casa e o robô vir te cumprimentar na porta. E em 2028, é o que eles estão marcando como sendo a chegada da superinteligência. Mais do que capacidade intelectual dentro de data centers, mais capacidade intelectual dentro de data centers do que fora deles. Eu vou daqui a pouquinho falar um pouquinho mais para vocês sobre essa superinteligência que o Sam Altman coloca como sendo algo até assustador. Ele coloca uns outros elementos ali na jogada, ele não é tão pessimista em relação ao fato de que a IA vai substituir o meu emprego. Mas ele diz que é uma realidade. Muitos empregos vão desaparecer. E ele dá dicas de como é que você pode trabalhar para você ser uma pessoa útil na época em que a IA estiver dominando a superinteligência. O grande reset vai ser em 2028, quando essa superinteligência chegar até aí. Eu vou já, daqui a pouco eu vou falar sobre a superinteligência melhor para vocês. Eu não quero adiantar agora não, tá bem? E ele vai analisando alguns pontos ali, por exemplo, ele fala, o Sam Altman, que uma das preocupações que ele vê em relação à IA é que se ela estiver nas mãos de governos totalitários, nós podemos ter realmente uma perda de liberdade generalizada. Ele acha que os perigosos ataques que haverá no futuro, o que a gente tem que ter medo dos grandes terroristas, serão os cyberataques. Ele fala que isso ainda é um perigo. Mas ele também acredita que a IA pode ser mais fortalecida nesse sentido. E ele acha que o ser humano tem que criar a sua identidade para ele não ficar ultrapassado no mundo tecnológico. Aí, ele não menciona essa expressão, human premium, mas várias pessoas que analisam as falas de Sam Altman traduzem a fala dele no que ele chamaria de human premium, ou seja, o ser humano premium, avançado. Repito, essa não é uma expressão que ele mesmo utiliza, seja no podcast ou em algum outro artigo que eu li, entrevista dele ou sobre ele. Mas é um resumo do que ele propõe. O que ele quer dizer? Se você não quiser ser ultrapassado pela IA, substituído pela IA, você tem que estar dentro daquela fatia que ele já prevê que será uma fatia minoritária no mundo, de pessoas que ainda conseguem produzir conteúdo 100% humano, coisas que a IA não pode produzir. Por exemplo, a IA,
ela pode até conversar comigo, mas ela ainda não consegue reproduzir o sentimento humano, a interação humana. Tem coisas que a IA não consegue desenvolver, por mais avançada e sofisticada que ela seja, nem mesmo a super IA. Então, o que seria esse Human Premium que ele acha que é o que você deve se tornar se você quer ser relevante na época da superinteligência de IA? Bom, o futuro, como ele colocou lá no podcast, seria que a IA automatiza tarefas cognitivas. E ele fala que agora a informação vai ficar cada vez mais barata. Tinha uma época que a informação é que era o poder, a informação é que era a moeda de troca. A IA vai tornar a informação muito barata, tá certo? Só que o valor do ser humano, com o barateamento da informação cognitiva, o valor do ser humano não desaparece. Ele se desloca para coisas que só os seres humanos fazem. E esses que conseguirem fazer só isso, para esses haverá emprego. Por exemplo, o que compõe esse premium humano? Em primeiro lugar, criatividade original, não apenas recombinação. Não é você simplesmente ficar pegando IA e jogando informações lá, olha, me faça uma receita de bolo de chocolate, me faça uma receita de bolo de baunilha, me faça uma receita de bolo de nozes, me faça uma receita de bolo de milho, me faça uma receita de bolo caseiro. Agora junte todas as receitas e faça um livro. Aí você coloca com seu nome e vende. Não, isso aí, você não vai conseguir dinheiro com isso no futuro. A criatividade original não é só você combinar as informações da IA e colocar ali, é você conseguir fazer algo que a IA não faz. Aí ele coloca alguns elementos humanos, tremendamente humanos, que são importantes de serem mantidos. E eu, Rodrigo, coloquei uns versos bíblicos do que me preocupa, porque justamente esses elementos, que eu vou elencar agora, é o que o mundo tecnológico está destruindo e a filosofia do mundo também está destruindo. Intencionalidade, propósito real, relacionamentos humanos, autenticidade, experiência vivida, julgamento moral. Esses elementos são os que você precisa ter para sobreviver na época da IA, sem ser apenas mais um engolido pelo sistema. Agora, aí que está a questão. Intencionalidade, propósito real. Quando eu vou em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ou seja, hoje o que as pessoas estão querendo matar é o sobrenatural, é o transcendente, é o divino. Eu acho interessante que as pessoas hoje não falam nem intencionalidade. Quando você vai, por exemplo, estudar a criação do mundo e fala assim, olha, a criação, a natureza demonstra que o mundo tem um criador, tem um designer, aí vem uma turminha do outro lado e fala assim, não, isso é papo de crente, isso não é ciência. Isso é papo de crente. Tá, então como é que a vida surgiu? Pode ser o multiverso, pode ser que o universo sempre existiu, eternamente para trás e para frente, pode ser que o universo infla e desinfla, infla e desinfla. A vida está aqui, que são tremendamente especulativas, filosóficas, na melhor das hipóteses, matematicamente possíveis, porém contraditórias com aquilo que os dados da física estão dando. O universo está acelerando, desacelerando, ele está inflando ou desinflando. Ele sempre existiu, ele teve um começo. Os físicos estão louquinhos com isso aí. Mas todas essas propostas, por mais que sejam especulativas, filosóficas, se é que eu posso chamar de filosóficas, elas são aceitas como um modelo possível na academia. Mas quando você fala, tá, mas você ouve um designer que fez tudo isso. Não, aí é besteira, isso é coisa de crente, isso é papo de fé, a gente não entra com essa conversa aqui, não. Eu perguntei a um ateu amigo meu esses dias aí, mas vem cá, qual a diferença em eu acreditar no designer e se acreditar nisso aí? Ele falou, você tem razão, do ponto de vista de propósito, existe um preconceito. Um preconceito. Mas até onde eu saiba, a ciência não pode ter preconceito.
Então, a intencionalidade, o propósito real da vida está sendo desanimado na cabeça dos jovens. Tanto é que quando o Bauman falava da frustração que ele tinha, quando ele ia tentar reproduzir nos alunos a ideia do projeto da vida, projet de la vie, os jovens não queriam saber o que era isso. Projeto de vida? Para quê? Qual a intencionalidade? Efésios capítulo 2, versículo 10, também nos adverte contra isso. A Bíblia fala, porque somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. Isso é a minha intenção. Mas se eu começo agora, como muitas propostas biológicas dizerem que, na verdade, tudo depende do DNA. O caráter é o DNA. Tem gente que tem um DNA propenso a ser ateu, tem gente que tem um DNA propenso a ser crente, tem gente que tem um DNA propenso a ser violento, tem gente que tem um DNA propenso a ser radical ou moderado. Tudo é o DNA. Ou seja, não existe mais responsabilidade moral. Isso é perigoso. Então, hoje nós temos uma filosofia, repito, aqui não é o Altman falando, não, é Rodrigo Silva. Nós temos uma filosofia de vida que está matando a intencionalidade. Agora eu volto para o Altman. Justamente uma das características que ele diz que vai salvar aqueles humanos que não vão ser apenas uma peça no jogo da IA. Segunda coisa que ele fala, relacionamentos humanos. Gênesis capítulo 2, verso 18, Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só, eu vou lhe fazer uma companheira que lhe seja idônea. E hoje o que as pessoas estão mais matando? Relacionamentos. Eu li um prognóstico sobre o futuro da geração da Sara, da minha filhinha, e será uma geração de crianças que não vão ter interatividade umas com as outras, e sim com telas. Eu terminei de assistir com a Laura esses dias um seriado Morning Show, sobre os bastidores do mundo do jornalismo. Muito interessante. E depois de assistir todos os capítulos, eu notei assim, só existe uma família em todo o seriado. Só uma família, que também já estava tendo problemas. Todos os demais personagens são pessoas que não querem ter família. Não querem ter filhos, não querem ter esposa, só querem ter ficante. Pessoas de 40, 50 anos se comportando como adolescentes. E sempre o quadro que o seriado mostra é que família é uma besteira. Todos os traumas que eu tenho é por causa de família. É problema com o pai, com a mãe. Então é bobagem ser pai de alguém, é bobagem ser mãe de alguém. Não põe menino no mundo. Há uma apologia muito grande no seriado ao aborto. Então você nota, estamos matando aquilo que o Gênesis falou que é a nossa Constituição, fazer uma família, ter uma família. Autenticidade. Mateus capítulo 5, verso 37, Jesus falou muito sobre a autenticidade. Mateus capítulo 5, versículo 37, é forte isso aqui que Jesus falou. Ele disse que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Autenticidade. E quando você vai para João capítulo 4, versículo 24, você encontra o mesmo princípio, quando Jesus disse, Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E hoje o que as pessoas estão mais falando? Contra a verdade. Existe até uma linha de pensadores inspirados lá na política americana do Trump, que dizem que estamos numa época pós-verdade, pós-cristã, pós-verdade, onde não existem mais fatos, existem versões. Não existe uma história verdadeira, existem versões da história. Isso é muito sério. Experiência vivida. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, quando Paulo fala, eu sei em quem tenho crido, e Paulo escreveu isso na prisão. Eu sei em quem tenho crido, ou como diz no original grego, eu sei em quem tenho estado a crer. Eu tenho uma experiência vívida com Cristo. Isso está sendo assassinado em muitas filosofias, porque para que a experiência com Cristo, com o transcendente, o seu corpo é suas regras, é você consigo mesmo. Note, experiência vivida é o outro, experiência é de dentro para fora, experiência é com o outro, autenticidade é com o outro, relacionamentos humanos é com o outro, nós estamos matando isso, agora é sua cabeça, sua sentença. Para que você vai se adequar ao pensamento do outro?
Romanos 7, verso 18, a palavra de Deus também diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E como é que você vai confiar 100% em si mesmo? E por fim, julgamento moral. Ele fala que nós temos que ter um julgamento moral. O problema da fala do Altman aqui não é o que ele diz, mas o que ele falta dizer. Ele fala de julgamento moral sem pressupor a ética. Que a moralidade é a ética matizada numa cultura. A moralidade muda, mas a ética não. A moralidade pode mudar. Por exemplo, hoje eu posso sair de bermuda aqui no meu condomínio, que ninguém vai achar ruim, mas nos anos 1910, 1920, eu sair de bermuda aqui seria imoral. Percebeu? Seria imoral. Hoje eu posso ter uma reunião com o presidente da República apenas com um blazer e uma camisa sem gravata. No passado seria uma falta de respeito, seria uma imoralidade. E assim por diante. Então, o que acontece? Hoje um advogado talvez pode apresentar em determinados ambientes sem paletó e gravata, no passado seria imoral. Então você nota que a moralidade ela muda, mas a ética não. E os princípios de Deus são éticos, não são moral. Eles se tornam moral quando eles são aplicados à realidade de cada situação. Eu dei um exemplo no início do nosso bate-papo aqui. Idolatria no passado, hoje nós temos uma nova versão de idolatria, que é trocar Jesus por um avatar chamado Jesus. É um tipo de idolatria que não tinha na época bíblica. Na época bíblica não tinha, por exemplo, crack. Não tinha crack na época de Jesus. Então não encontro na Bíblia nada que me proíba de fazer um tráfico de drogas. Mas o princípio da lucidez mental estava ali, tá bem? Então, quando a Bíblia fala de julgamento moral, tenho que lembrar também a ética, e a ética só existe com Deus. Não existe ética sem Deus. Porque sem Deus, como é que você vai falar que um princípio vale para o mundo inteiro? É muito relativo. Muito relativo. Se não tem Deus, dizia Dostoiévski, né, no Crime e Castigo, tudo é permitido, dizia um dos personagens do Dostoiévski, o Ivan. Agora, veja o que interessante, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, diz que a suma de todas as coisas é essa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é dever de todo ser humano, porque Deus há de trazer a juízo a todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E Apocalipse 14, verso 7, que é justamente uma mensagem para o tempo do fim, falam: temei a Deus e dá-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Temei a Deus, pois é chegada a hora do seu julgamento. Só que se eu estou numa sociedade que nega o transcendente, que nega o juízo final de Deus, que nega os mandamentos de Deus, que nega a transcendência, que nega a realidade espiritual, que relega tudo que é espiritual a achismo, como é que eu vou cumprir aqueles elementos que o próprio Altman falou que são necessários? Fazendo ainda a minha pesquisa, eu descobri pessoas com maior ou menor grau de otimismo em relação ao futuro da IA e a sua relação com a humanidade. Vou passar rapidamente alguns deles aqui para vocês. Por exemplo, o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, ele fala de século comprimido, ele fala que a IA vai ter uma grande revolução na medicina, que a IA vai conseguir resolver entre 5 e 10 anos o que os pesquisadores precisariam de 50 ou 100 anos. Inclusive, no otimismo de pessoas como Amodei, nós estaremos em breve vendo vacinas personalizadas contra o câncer. Embora há outros que falam: olha, a gente foi otimista demais nisso aqui, essa vacina contra o câncer ainda vai demorar um pouco a estar no mercado. Mas há alguns que dizem isso. Temos também aqui outro otimista da internet, que é o Peter Lee, que ele faz parte da Microsoft Research, é um pesquisador da Microsoft, e ele acredita que em 2026, nesse ano, a IA não apenas resumirá artigos, ela vai também responder perguntas e escrever relatórios. Ela vai participar ativamente do processo de descobertas em física, química e biologia. Ela vai gerar hipóteses, ou seja, o que no passado nós precisávamos de um Einstein para desenvolver, um Hubble, um Pasteur,
Hoje, a IA vai chegar a essa conclusão. Ou seja, não precisa mais do Einstein. Ela vai pegar os dados da natureza da física e ela vai desenvolver uma teoria da relatividade. Isso aqui é muito forte. E alguns otimistas estão aqui. Já que eu falei dessa IA, eu vou voltar a falar daquela superinteligência, que também é chamada de AGI, que é a sigla em inglês para a IA generalizada. O que é esse IA generalizado, a superinteligência? Isso aqui vai ser quase que a teoria M. O que a teoria M é para a física, a busca pela teoria M, para quem não sabe, a teoria M na física é a busca que os físicos têm de encontrar uma equação que elegantemente descreva todo o funcionamento do universo. Ela não existe. Não existe ou ainda não foi totalmente desenvolvida, né? Ou descoberta. Porque hoje, quando você analisa o macrocosmo, você tem leis operando de uma maneira, mas quando você vai aplicar essas mesmas leis para o mundo, por exemplo, da física quântica, elas não valem nada. Nada. Então eles estão procurando uma teoria M, uma equação que resolva todos os problemas da existência do universo com toda a sua complexidade. Einstein morreu nessa esperança, o Stephen Hawking morreu nessa esperança, e há outros que estão buscando. Pois é, o equivalente da teoria M no mundo da IA seria essa IA genérica, ou geral. Genérica é uma palavra meio ruim, porque genérico parece uma coisa de segunda categoria, né? Geral. É uma inteligência artificial geral, ou a superinteligência. Eu vou explicar a você como é que ela funciona, o que eles esperam. Eu até anotei aqui para não esquecer, porque às vezes eu me confundo um pouquinho, mas eu pensei assim, olha, você tem, por exemplo, deixa eu ver, eu anotei em algum lugar aqui, os tipos de IA que há. Deixa-me ver. Por exemplo, o AlphaGo, eu não estou achando aqui, mas vou lembrar que eu vi de cabeça. O AlphaGo, que eu saiba, é uma IA para jogo, tá certo? Mas o AlphaGo, essa IA que é especializada em jogos, ela não serve para dirigir carro. O GPT serve para produzir texto, mas ela não consegue jogar xadrez. Tá entendendo o ponto? Então, o que eles estão querendo criar é uma IA super avançada, uma única ferramenta, que ela consiga fazer tudo o que as demais IAs fazem de maneira apenas específica. Ou seja, essa super IA, essa IA geral, ela vai conseguir controlar um carro, que é com a mesma eficácia de um Tesla, mas ela também vai conseguir jogar como qualquer IA especializada em jogo de xadrez, por exemplo. Ela vai conseguir dirigir o seu carro e jogar xadrez com você. Ela também vai conseguir produzir um texto e criar uma imagem de PowerPoint. Ela vai conseguir também limpar a sua casa e notificar você que está na hora de dar a vacina do seu filho. Tudo numa inteligência só. É isso que eles estão esperando, que vai ser algo revolucionário com aquelas precauções que eu falei, né? Inclusive, uma das preocupações que há, eu li vários especialistas, viu? Então, não estou repetindo o nome de todos eles aqui para não ficar muito cansativo para vocês. Mas uma das preocupações que há é o seguinte, quando a IA começar não apenas a reproduzir conhecimento humano, porque quando ela começou com o GPT e outras coisas mais, ela simplesmente pegava o que existia e organizava e te dava uma resposta, de acordo com o prompt que você gerou. Hoje, eles estão achando que a IA vai conseguir agora tomar decisões próprias. Ela vai conseguir dialogar não apenas com uma linguagem binária ou muito matemática que ela usa, até aquela vez que eles tiveram que desligar a IA lá, não é porque ela estava perigosa no sentido como alguns colocaram, ela está pensando sozinha, ela vai dominar o mundo, não. Quando eles desligaram na época lá nossa, fugiu o nome do sujeito lá. Agora vocês lembram essa história que duas IAs começaram a conversar em código? Eu fui pesquisar isso aí. Na verdade, não é que eles desligaram, gente, elas estão tomando decisões sozinhas, não. É porque a linguagem delas ainda estava uma linguagem de processamento de dados. Elas não estavam usando uma linguagem da gramática humana. Então, por exemplo, ela falava assim, vou construir uma casa, casa. Porque
ali no algoritmo, ela sempre repetia os números, então ela trocava o número por palavra. Então ficava difícil entender o que ela estava falando, por isso que eles desligaram. E agora eles melhoraram a linguagem para que ela possa conversar numa linguagem que nós vamos escrever. E, ao mesmo tempo, fica mais inteligível o que ela está dizendo, e eles estão trabalhando com essa que vai ser a super IA, que vai conseguir fazer uma planta de casa, etc. E aí vem aquela pergunta dos empregos, que ela vai, talvez, tirar muitos empregos. Isso, até os otimistas dizem, mas vamos com calma. Uma das preocupações que tem é o que a IA pode fazer com o seu cérebro. E teve uma pesquisa que foi feita, eu fiquei assustado pelo MIT, é lógico que isso é apenas uma ilustração, como é que o cérebro de alguém que usa demais IA ou usa IA da maneira correta vai perdendo a sua capacidade. O MIT, eles fizeram uma pesquisa que eu até coloquei aí, tá bom? Depois, se você quiser ler essa pesquisa original do MIT, e ela foi publicada, inclusive, pela Universidade de Cornell, é uma pesquisa com pessoas, assim, abalizadas, bem tabelado e tudo mais. O resumo dessa pesquisa que me assustou muito, eu vou apresentar para vocês, principalmente porque eu lembro que, quando me apresentaram a IA, eu fiquei muito preocupado. E a Laura até me advertiu, meu amor, não detona tanta IA na internet não, que as pessoas podem rir de sua cara e te achar pré-moderno. Porque eu lembro que no início eu ficava mostrando prints de conversa que eu tinha com a IA, que eu fazia uma pergunta e ela me dava informação errada. Eu falava, não é isso. Ela, desculpa, você tem razão, e tudo mais. De fato, hoje eu entendo como a IA pode ser usada de uma maneira equilibrada, tanto é que eu falei que eu uso. O PowerPoint eu pedi um prompt da IA para montar para mim, mas o perigo da IA substituir a minha cabeça. Eu até costumo dizer o seguinte, eu tenho uma simpatia muito grande por algumas causas humanas, e eu fico, às vezes, me colocando no lugar da pessoa. Os cadeirantes, coitados, eles sofrem muito, sabe? A gente só percebe quão esburacada é a cidade, ou as ruas, ou os passeios, quando você tenta andar de cadeira de rodas. A falta de acessibilidade, você vê como é que muitas vezes a engenharia urbana, os governos, os prefeitos, os governadores, não pensam realmente na acessibilidade. Parece que o mundo não foi feito para eles. É o ônibus, às vezes, que um cadeirante tem que subir, que não tem aquela degrau que abaixa, é um degrau ali a mais, isso é terrível. Então, eu acho que os cadeirantes deveriam ser muito mais valorizados e respeitados. Isto posto, eu vou pedir licença aos cadeirantes para usá-los como exemplo apenas num elemento que eu acho que vocês vão entender sem ficarem ofendidos. Eu tenho que tomar cuidado porque, na proporção errada, a IA pode ser a venda de cadeira de rodas para quem não é cadeirante. Eu vou repetir. Na proporção errada e na propaganda errada, como está acontecendo, a IA está virando massivamente uma venda de cadeira de rodas para quem não é cadeirante. As minhas duas pernas estão normais. Porém, se eu ficar andando só de cadeira de roda, só de cadeira de roda, só de cadeira de roda, chegará um momento em que minha perna vai atrofiar. Eu vou começar a precisar, de fato, da cadeira de rodas. Lembra daquele desenho, eu esqueci o nome agora, que tinha um robozinho. Quem lembrar, coloca nos comentários aí para mim. O robozinho, ele pegava o lixo e ele apaixonou pela Eva, que ele ficava falando o tempo todo assim, e os seres humanos nesse desenho, eles estavam todos assim, só apertando botões, e eles já não andavam mais. O pezinho deles estava tudo gordinho, redondinho. É mais ou menos aquilo que pode acontecer. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que foi essa pesquisa do MIT, publicado pela Universidade de Cornell. Eles pegaram 54 participantes, estudantes de universidades, de 5 universidades da área de Boston, que o MIT fica ali na região de Boston, e dividiram em 3 grupos. Um grupo de IA, também chamado de LLM, eram grupos que só iam trabalhar com IA. Um segundo grupo com mecanismos de busca, que podiam consultar livros, e um outro grupo que só consultaria o cérebro e a memória. E eles fizeram 4 sessões, assim, bem controladas, onde cada participante escreveu longas redações, e ao longo de várias sessões. E eles iam examinando toda a atividade cerebral por esse EEG, que é o eletroencefalograma. E o resultado, gente, foi assim, assustador. Vou mostrar para vocês. Eles notaram que o grupo que usava só IA teve uma falha de memória e uma queda cognitiva
de aproximadamente 82%. Eles não conseguiam lembrar o que eles escreveram usando o IA. Eles não conseguiam raciocinar, eles não conseguiam dar uma palestra em cima do que eles mesmos produziram usando o IA. E note, não é uma questão de apenas falar que eles colocaram assim, faça uma redação para mim, IA, sobre a China comunista. Aí eu pego a redação e apresento. Não, porque aí realmente eu não vou saber o que está ali, o que eu pedi para ela fazer é diferente. Eram alunos universitários de grandes universidades ali da região de Boston. Eles pegaram, eles montaram o prompt, eram especialistas em IA, gente inteligente, brilhante. Eles escolheram a dedo os alunos e falaram, então peça a IA para produzir um texto com base no conhecimento que você tem. A IA produziu, e durante várias sessões eles foram olhando. E a queda da capacidade cognitiva deles, de retenção de informação, de transformar aquilo numa palestra, foi da ordem de 82%. Aqueles que usavam pesquisa no Google, ou em livros, ou em artigos, tiveram uma queda de apenas 12%. 12%. E aqueles que só usaram a memória, só o cérebro, 24%. O que esses dados indicam? O que eles ensinam para a gente? Veja bem, em primeiro lugar, não pensa que é só você usar o seu cérebro. Enfatizou-se que a importância ali é de uso de pesquisa. Os que se saíram melhor nos testes foram o grupo que usaram a mente e pesquisa. Mente e pesquisa. Aqueles que só usavam a mente tiveram um desempenho bom, mas assim, um pouco inferior ao do outro. E aqueles que só usaram IA, foi péssimo. E notaram, depois desse estudo que foi publicado pelo MIT, que a IA conseguiu afetar a mente dos envolvidos no estudo muito tempo depois. Ou seja, a perda de capacidade mental continuou. Eles continuaram apresentando colapsos de atividade cerebral de 79 pontos, logo depois que terminou o teste, eles caíram para 42 pontos. Ou seja, 47% de queda do engajamento neural. E esses dados que eles pegaram aqui não foi baseados em achismo, não. Foi através do eletroencefalograma. Eles notaram a atividade, a sinapse vai caindo, vai caindo, vai caindo. Isso é muito delicado. Então não se trata de demonizar a internet ou a IA, mas é ter muito cuidado com a maneira como você a utiliza, senão ela vai dominar você de uma maneira assim que você não gostaria.